queria saber, Jorge, sobre o machismo e a violência contra as mulheres. Ela queria entender, ter uma explicação sobre por que isso acontece. Imagino que seja isso que ela colocou aqui para a gente. Na verdade, nós não podemos dizer que os homens são violentos e as mulheres são vítimas. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. O espírito ora encarna em corpos masculinos e ora em corpos femininos. O que muitas vezes acontece conosco são as condições que a gente tem no corpo que a gente recebeu, com a educação que a gente tem, nós então manifestamos um pouco mais ou um pouco menos as nossas características que estão armazenadas dentro de nós. Existem pessoas, por exemplo, que elas possuem, por exemplo, uma miopia muito forte, usam óculos fundo de garrafa, e essa pessoa, ela tem uma personalidade retraída, ela é tímida, ela é uma série de coisas, por quê? Porque a miopia, com aquele óculos muito pesado, dá a ela a sensação de que ela não vai ser aceita, ela acha que as pessoas vão rejeitá-la, então a pessoa se retrai, e é uma pessoa que anda de olhos baixos, exatamente por isso. Ela faz uma cirurgia, troca o óculos ou tira o óculos, se vê livre dele, aí você vê a pessoa muda. A pessoa começa a rir, começa a brincar, começa a ter outra... Nossa, parece outra pessoa, o que aconteceu? São as condições que a vida ofereceu que deu a esse indivíduo a possibilidade que ele expressasse parte da sua personalidade que não estava conseguindo se expressar. Fato semelhante acontece com relação ao espírito e as condições que ele se encontra durante a encarnação. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma pessoa que ela é violenta, ela é agressiva. Isso é da natureza dela. Se ela reencarnar como homem, ela vai colocar essa violência para fora. Se ela reencarnar como mulher, ela talvez também coloque essa violência para fora, porque a violência não está no gênero, a violência está no indivíduo, porque nem todos os homens são violentos, nem todos, e nem todas as mulheres são sensíveis. Então, isso depende muito mais da natureza do espírito. E aí você vai perceber essas expressões de machismo, de violência, que são todas elas condenáveis, todas são condenáveis, elas decorrem das possibilidades que a encarnação oferece. Às vezes você tem um espírito que ele vive uma determinada situação, vamos colocar um cenário diferente. O sujeito é pobre, aí diz, é um absurdo, esse pessoal que tem dinheiro, a gente fica aqui sofrendo, porque se eu tivesse, eu dividiria, mas é um absurdo, olha como eles nos exploram. Ele está numa condição de pobreza, aí ele critica o que está na outra face da moeda. Se ele, numa outra existência, tem a possibilidade de trocar de lado e passar a ser um rico, nada garante que ele vai fazer o que ele disse que faria. Porque, às vezes, no processo reencarnatório, o indivíduo se veste com as possibilidades da nova condição social que ele tem, ele passa a ter uma vida bem diferente, mais arredia com relação ao próximo. Então, trazendo para o cenário da sua pergunta, o problema não está no machismo, o problema não está no homem, o problema está na violência do espírito humano. Os habitantes da Terra são espíritos profundamente violentos. Se você tem dúvida disso, consulte as páginas da história. Observe quanto sangue nós já derramamos na história da humanidade. São esses espíritos que ora encarnam como homens ou como mulheres que colocam para fora toda a sua sanha de violência e de agressividade. Se ele está num corpo feminino, ele pode ser uma mulher agressiva também, só que a agressividade da mulher é contida pela própria condição de vigor físico que ela tem diante de um homem. Mas quando você coloca esse espírito violento num corpo masculino e que ele vê a possibilidade de agressão que ele tem, ele coloca para fora aquilo que ele possui. Então, nós precisamos, a bem da verdade, educar o espírito humano. Não é nos levantarmos contra os homens, mas é educarmos o espírito humano para que, independente do gênero que ele encarne, independente da condição social que ele possua, independente da autoridade política da qual ele se veja investido,
independente de todas as condições de poder que esse espírito possa ter, ele tenha a alma educada na intimidade do seu ser. E aí pouco vai importar se ele é homem, se ele é mulher, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é alguém de autoridade ou não, porque ele estará movido por um sentimento muito mais profundo, que é o entendimento de que o outro precisa respeito e que nós temos que nos amar, porque essa é a única chave para que a gente encontre a felicidade. O objetivo, na verdade, nosso, não é colocar um gênero contra o outro. O objetivo nosso não pode ser o de dividir a sociedade fragmentando os seus espaços, mas de sentarmos todos à mesa e tentarmos trabalhar juntos para que a gente eduque as nossas almas de maneira definitiva e não precisemos mais das experiências da Terra para aprender o que seja o amor.